Olá, eu sou a Rosicléia, aluna de Pedagogia da Univesp. Nesse semestre, eu e meu grupo fizemos o projeto Integrador 5 e o nosso tema será contação de histórias em espaços educacionais não formais. Ouvir e contar histórias faz parte da ação e evolução humana, desde os primórdios, e o nosso desafio é mostrar que é possível fazer isso em outros ambientes, além da escola, e mesmo durante uma pandemia. Escolhemos um hospital infantil como espaço não formal, por ser um local onde as crianças internadas necessitam muito de momentos de alegria e descontração, para esquecer, mesmo que momentaneamente, sua condição de dor e sofrimento. E também por ser um dos poucos locais onde se pôde ter algum acesso durante a pandemia. Oi, eu sou a Juliana e eu fiquei responsável pelo contato com a comunidade externa. Então, depois que nós delimitamos o nosso tema norteador, nosso problema de pesquisa, que a gente fez um recorte de onde a gente queria fazer esse trabalho de contação de história, contar isso, a gente começou a ir atrás de pessoas que pudessem colaborar com esse trabalho. E uma das pessoas que foi indicado para a gente foi o Dr. André Novaes. Ele é psicólogo e fundador do Doutores do Riso. Ele é o Dr. Pistache no Doutores do Riso. Então, o André foi de suma importância nesse trabalho porque ele trouxe para a gente o dia a dia dessa contação de história, de como é estar em contato com essas crianças em períodos de longa internação, de como é conversar com uma mãe, de qual é a sensação que essa mãe tem. Então ele deu uma entrevista muito legal pra gente, respondeu as perguntas que todas as meninas do curso do grupo elaboraram. Então foi uma coisa muito prazerosa pra gente ver ali de dentro, uma pessoa dali de dentro, como é essa sensação, como é essa vivência. Então a gente tentou esmiuçar no trabalho toda essa vivência que ele teve lá dentro e que ele pôde trazer pra gente e que ele pôde contar algumas histórias. Então, foi de suma importância isso, porque foi daí que a gente se baseou em como botar a arte no meio disso, colocar a arte no meio dessa história toda, né, de como a gente ia incorporar tudo isso. Meu nome é Andréia. Depois que o nosso grupo definiu o tema, que seria a contação de histórias no ambiente hospitalar, mais específico para as crianças que ficam um longo período de internação, sem o contato muitas vezes com amigos, com a escola, e nesse período de pandemia ainda muito pior, porque sem contato com visitas. Então nossa proposta foi contar a história da artista plástica Frida Kahlo, que também teve um grande período de internação devido a um acidente. E nós fizemos um livro para colorir, para que essas crianças pudessem colorir. E também no livro tinha a história da Frida em letras grandes, para que as crianças pudessem entender e ler com facilidade. E também um áudio onde, conforme elas iam folheando o livro, ia contando a história da artista Frida Kahlo. Meu nome é Karina e, como solução inicial para a contação de história da Frida Kahlo, o grupo decidiu realizar um vídeo narrando uma breve biografia da Frida, com enfoque nos autorretratos que ela realizava nos períodos de internação e acamamento e como ela superava esses momentos difíceis com a ajuda da arte. Optamos por um vídeo pré-gravado, pois a contação de história simultânea poderia ser interrompida em caso de perda de conexão com a internet. O vídeo seria apresentado às crianças hospitalizadas através de uma profissional da saúde que se voluntariou para colaborar com o nosso projeto. Posteriormente, essa voluntária nos informou que, devido à demanda das atividades hospitalares, não seria possível reservar um tempo para apresentar esse vídeo às crianças. Surgiu então, como solução final, a ideia do livro de colorir, que poderia ser entregue de forma rápida e ao final dele teria um código QR Code do vídeo realizado e publicado no YouTube para que as crianças pudessem assistir após a pintura e leitura do livro.
Junto com esse livro de colorir, foi incluso também uma caixa de giz de cera para que as crianças já tivessem o material de pintura do livro disponível. Oi, eu sou a Jade. Nosso grupo entregou os livros para uma profissional de saúde para que ela repassasse para as crianças hospitalizadas. Porém, fomos informadas que ela não possuía autorização para fazer o registro da entrega dentro do hospital. Então, como alternativa para a coleta de imagens, resolvemos entregar alguns livros para algumas crianças do nosso círculo familiar. Os livros foram entregues direto para as crianças, que estavam acompanhadas por seus pais, foram entregues como um presente para que elas pudessem colorir como quisessem. Elas ficaram entretidas logo na primeira imagem, relataram que gostaram da surpresa e pintaram utilizando o giz de cera que fazia parte do material. Como estavam reunidas, acabaram se dispersando para outras brincadeiras antes de chegar ao fim do livro. Os pais e responsáveis foram informados sobre o código QR que levava ao vídeo da contação de histórias sobre a Frida Kahlo, para que posteriormente, em um momento mais tranquilo, pudessem apresentar às crianças. E na opinião dos responsáveis, o livro foi muito bem elaborado e o giz de cera foi um diferencial no material. Oi, meu nome é Charlene e eu vou falar um pouco sobre os resultados obtidos e o impacto na comunidade externa. A realização desse trabalho permitiu que pudéssemos compreender como se dá o processo de aprendizado em um espaço não formal, mas também como a aprendizagem pode ocorrer integralmente independente do ambiente. No nosso caso, ao escolher um ambiente hospitalar, o resultado desse trabalho foi promover identificação e aproximação com a realidade externa, sendo a contação de histórias um instrumento efetivo nesse processo. Diante dos positivos resultados obtidos, analisar o impacto causado foi essencial, pois a exploração do livro e o acesso ao QR Code promoveu a interação das crianças com a contação de história, que tinha como foco a figura de Frida Kahlo, mas também os aproximou do ambiente externo, mesmo com as limitações recorrentes, sendo de suma importância no processo de amadurecimento emocional e desenvolvimento educacional das crianças.